Olá, você que está assistindo. Seja bem-vindo a bordo do Voo de Drone. Todos nós conhecemos Alberto Santos Dumont como o pai da aviação. Afinal, apesar de controvérsias internacionais, o consideramos o inventor do avião. Mas a sua inventividade não está restrita aos seus feitos aeronáuticos. Ele também projetou uma casa muito interessante que usava para veraneio, na cidade serrana de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. Então, se ficou interessado, já deixa um joinha, se inscreve no canal e vem comigo, porque a partir de agora, Voo de Drone. Chamada de A Encantada, a casa é pequena e exótica. Se tornou um museu que atrai muitos visitantes, não só por ter pertencido ao pai da aviação, mas por apresentar alguns detalhes bem pitorescos. Para começar, ela foi edificada em um terreno pequeno e íngreme, na época tido como impróprio e complicado para a construção. Bem, mas para quem foi o primeiro a voar num equipamento mais pesado que o ar, nada é complicado. A sua arquitetura, incomum para a época, chama a atenção pelo alto grau de funcionalidade, pois tudo nela foi cuidadosamente planejado para aproveitar ao máximo o pequeno espaço que tinha. Após a sua morte, a casa foi doada pelos seus herdeiros à Prefeitura de Petrópolis, com a condição de que se tornasse um local de visitação ou uma instituição que homenageasse e perpetuasse a memória do grande inventor. E eu acho que estão cumprindo bem essa exigência. Estou deixando aí na descrição latitude, longitude e link do Google Maps apontando para o local. O primeiro pavimento, uma sala que servia como biblioteca e também escritório, é acessado por uma escada externa em forma de raquetes alternadas. Devido ao seu formato e disposição dos degraus, quem sobe é forçado a começar com o pé direito. Deste fato, vem a ideia de que Santos Dumont era supersticioso. Entretanto, após atingir o patamar superior e entrar na sala da casa, depara-se com outra escada, praticamente igual a esta, ligando ao mezanino. Nesta segunda escada, o primeiro degrau fica do lado esquerdo, o que, para alguns, desfaz a ideia de superstição. Parece que Santos Dumont também inventou o delivery de comida. A casa não tinha cozinha e ele pedia todas as suas refeições diretamente do hotel que funcionava em frente à casa, onde hoje está a sede da Universidade Católica de Petrópolis. E na calçada externa da universidade fica o Relógio de Flores, ponto turístico muito visitado. Ele foi construído em 1972, por ocasião das comemorações dos 150 anos de independência do Brasil. É eletrônico e desenhado com flores da estação. Da universidade são emitidos impulsos que movimentam os motores que giram seus ponteiros marcando a hora. Dentro da casa, a mesa triangular encaixada no canto da sala ocupava um mínimo de espaço e servia tanto para refeições quanto para leitura. Você achou que um homem desse, que na virada do século XIX para o XX foi o primeiro a voar num aparelho mais pesado que o ar, que morava sozinho, que pedia comida pelo iFood da época, tomava banho frio? Achou errado. No teto do banheiro ele pendurou um balde com um fundo furado por onde passava água aquecida a álcool, que se misturava à água fria, de modo que ele pudesse controlar a temperatura ideal do banho. Que figura! A casa também não possuía cama. No segundo andar, ele tinha um escritório, onde à noite, em cima da escrivania, colocava um colchão para dormir. Pela manhã, o guardava em um compartimento da mesma. Enquanto voava, percebi ao longe, no topo de um morro, uma cúpula. Adivinha o que eu fiz? O óbvio. O monumento é conhecido como Trono de Fátima e foi concebido pelo mesmo autor do projeto do Cristo Redentor, vejam só. Possui 14 metros de altura e de lá se tem uma vista privilegiada do centro histórico. A imagem da Virgem, que pesa 4 toneladas e mede 3,5 metros, e do anjo Gabriel sobre a cúpula,
que tem 1 metro de altura, foram esculpidas em mármore branco pelo italiano Enrico Arrighini. A cúpula se apoia sobre 7 colunas, representando os dons do Espírito Santo. A construção contou com ajuda popular, tanto na arrecadação de fundos quanto na obra em si. Na sua parte inferior foi instalada uma capela. Esse é o primeiro voo de uma série de 3 que fiz em Petrópolis. Fica ligado, pois na semana que vem vou mostrar uma catedral gótica e na outra um palácio de cristal. Mas se você chegou até aqui, é porque achou que valeu a pena. Então, quero convidá-lo a ser um colaborador do canal. E o que você precisa fazer é simples, rápido e não custa nada. Primeiro, se inscreve no canal. Se já é inscrito, já tem meu agradecimento. Depois, dá um like e na sequência compartilhe, seja no WhatsApp, Facebook ou outra rede social qualquer. Assim, mais pessoas terão acesso a esse conteúdo, pois esse é o combustível que vai levar o voo de drone para cada vez mais longe, para mostrar construções tão inusitadas quanto essa mais vezes. Então, muito obrigado por ter assistido e até o próximo voo.